vontade, como é bom estar na casa do Pai, na casa do Senhor, mais um dia, mais uma noite, que o Espírito Santo nos conduzir para cá, para ministrar ao nosso coração. É um prazer estar aqui com você nessa noite. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje pela primeira vez. Levanta a mão. Alguém pela primeira vez aqui, ali. Sejam muito bem-vindos vocês que estão aqui na nossa igreja pela primeira vez. É muito bom receber vocês. A gente sempre fala, nós não somos apenas uma igreja, somos família. E como família, o nosso papel é direcionar todas as pessoas para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a família da ressurreição, uma família a vencer. Sejam muito bem-vindos aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro. Sou pastor aqui da igreja Ressurreição Pombos e é muito bom estar aqui com você. Irmão, posso dar o playback aí, tá, irmão? Muito obrigado, irmão, muito obrigado. Você que está nos visitando agora pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor também esteja na sua casa, que Deus te abençoe. Você é muito bem-vindo aqui também no nosso culto. Aproveita para compartilhar essa live, aproveita para se inscrever no nosso canal, para que você seja abençoado pela palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, é muito bom estar recebendo você aqui. E talvez você está aqui hoje, ou você veio aqui porque é mais um culto regular, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Porque Ele conhece o seu coração, Ele sabe tudo que você está enfrentando. E talvez você está passando por batalhas, talvez você tenha passado por dificuldade, mas o Senhor, Ele te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua história. Não importa qual foi o problema que você enfrentou, não importa o que você viveu até hoje, Deus, Ele tem algo novo para a sua vida. Deus, Ele quer renovar a sua história. Homens se encontraram com Jesus e tiveram sua vida transformada. Jacó, que tinha problema com identidade, Jacó que tinha problema com quem ele era, e o seu nome significava o enganador, e a vida dele foi uma vida de enganar pessoas, mas quando ele se encontra com Jesus, a vida dele é transformada e ele passa a se chamar Israel, aquele que batalha, aquele que luta ao lado do Senhor. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Não importa qual foi o problema, qual foi o teu erro, Deus, Ele quer trazer você de volta para o lado dele. Amém? Amém. E hoje a gente vai estar terminando a nossa série de sermão sobre os dons do Espírito Santo. Põe nossa coleção aqui, eu acho que vai aumentar um pouquinho aí. A gente vai estar falando sobre os dons do Espírito Santo e hoje já é a nossa última mensagem. Então, se você perdeu as outras pregações, então vai lá no nosso canal do YouTube, Ressurreição Pombos. Tem mais 3 pregações sobre dons espirituais. Introdução dos dons, tem os dons de revelação, tem os dons de poder e hoje nós vamos falar um pouco sobre os dons vocais. Os dons vocais que são profecia, oração em línguas e interpretação de línguas. Talvez sejam os dons que geram mais confusão entre o meio teológico, entre as igrejas. Mas eu convido a você a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, do versículo 1 ao 5. Vai estar na tela também, na versão que eu vou ler. Se você tiver sem a sua Bíblia ou sem o seu smartphone, não tem problema, tá? Porque vai estar aqui para você poder acompanhar também. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 ao 5. Versículo 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Versículo 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento, consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Versículo 5 diz: gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Essa
são as palavras da salvação e por elas dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia sobre a nossa mesa. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Pai. Então abre o nosso entendimento, abre nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Então que Teu Espírito vá derramando, Pai, dons sobre a Tua igreja, que Teu Espírito vá preenchendo corações, que Teu Espírito vá fazendo transformação e mudança necessária nessa noite, Pai. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda a fazer a Tua vontade, Senhor, que nessa noite eu não te atrapalhe em nada, que eu seja apenas um canal para trazer a palavra para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó, Chaminha, Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Dons espirituais. A última mensagem, hoje vamos falar um pouco sobre os dons vocais. Então, eu sempre falo que é muito importante a gente anotar. A gente entra fazendo anotação, porque isso nos ajuda a meditar e a estudar um pouco mais lá na frente. Mas que bom que a gente tem um recurso também do YouTube. Então, quando você chegar em casa, que essa mensagem estiver no ar, vai lá, escreve, pega todas as referências bíblicas para que você possa aprender e afluir um pouco mais nos dons. Por que é tão importante, pastor, dons espirituais? Porque o dom espiritual é uma capacitação de Deus para que a gente possa cumprir com a missão dele. Os dons espirituais não são dados para satisfazer a nossa vontade ou para mostrar que você é melhor que ninguém. Não é. É para que eu e você a gente possa cumprir com o propósito de Deus. Então, só trazendo uma mensagem para recapitular, a gente trouxe na primeira mensagem dizendo assim que os dons são ferramentas sobrenaturais para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, e tem por objetivo a edificação da igreja. Então, o dom espiritual vai me aproximar de Deus, vai fazer com que eu apresente Deus para outras pessoas, e o propósito do dom é edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja. E isso é tão importante, essa capacitação sobrenatural, que isso mostra a mudança de vida das pessoas. A gente olha nos apóstolos de Jesus, quando Pedro caminhava com Jesus, antes do preenchimento do Espírito Santo, Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas depois de ser preenchido com o Espírito Santo, ele estava disposto a morrer por Jesus. Ao ponto que, no momento da sua morte, ele fez: olha, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Então veja que mudança na vida desse cara. Isso só se deu por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dele. E é por isso que isso é tão fundamental. Nós precisamos dessa capacitação. Nós também aprendemos que as formas que os dons vão se manifestar na nossa vida é como, pastor? Através de sonhos, através de visões, através de voz audível, e a mais comum e a mais normal que a gente sempre fala, que é o testemunho interno. O que é isso, pastor? Testemunho interno é como se fosse uma voz falando no seu coração. É aquele negócio que fica na sua mente e você fala: rapaz, eu não vou fazer isso não, que eu acho que é coisa da minha cabeça. É o Espírito Santo ministrando ao seu coração e mostra que Deus está querendo agir naquele lugar. Sabe aquelas vezes que você dá um conselho para uma pessoa, para um amigo, você não tem noção nem o que você falou depois, mas que a pessoa agradece a você: muito obrigado por aquilo que você me falou, aquilo me ajudou. Então é o Espírito Santo, é Deus querendo agir através da sua vida, e nós precisamos interagir com o Espírito Santo. A gente sempre fala, o dom só vai se manifestar se eu interagir com você, com o Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo fala para Elisama que Jace está com dor de cabeça e o Espírito Santo quer que ela vá lá e ore, só vai ter cura se ela for e orar. Se ela não corresponder com o Espírito Santo, nada vai acontecer. Então nós precisamos sempre estar nos correlacionando com o Espírito Santo. E hoje vamos falar um pouco sobre os dons vocais. E como falei no começo da pregação,
é algo que gera muita discordância entre as igrejas, porque a gente não entende como um todo. A gente quer botar algo, falar em línguas junto com tudo, e aí dá errado, e aí a gente vê coisas acontecendo de maneira errada. Então vamos falar hoje sobre profecia, oração em línguas e interpretação de línguas. Vamos começar com profecias. Profecia é uma fala sobrenatural, é uma língua, e a profecia só vai acontecer numa língua conhecida. Eu só posso trazer uma profecia para Simoni em português, porque é a língua que a gente entende. Então a profecia é uma fala sobrenatural, língua conhecida, que mais é algo inspirado por Deus. Agora grava isso. A profecia, ela acontece para edificação, para consolação, encorajamento e confirmação. Então, toda vez que a profecia vai se manifestar, ela vai se manifestar ou para edificar alguém, ou para consolar alguém, ou para encorajar, ou para confirmar algo que Deus já está falando no seu coração. Então, por isso que Paulo orienta, olha, julguem as profecias, porque toda profecia é uma confirmação de Deus ao seu coração, aquilo que Deus já vai falando para você. Lá em 1 Coríntios 14:3 diz assim: quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento, consolação de todas as pessoas. Então já tem algo que Deus está falando no seu coração, e aí vem uma pessoa e fala uma palavra que confirma aquilo. Então aquilo foi uma profecia de Deus para você, foi uma confirmação, e você vai falar: entendi que é uma resposta de Deus. Quando aquilo que Deus já está ministrando no seu coração, vem alguém e confirma, vem outra pessoa e confirma, é uma profecia, porque é uma confirmação, é uma edificação, é um encorajamento. O que eu acho algo interessante é que em novembro do ano passado, Deus falou comigo muito forte, e Ele me pediu para eu fazer uma consagração. Então, naquele momento, eu estava conhecendo uma pessoa, era crente também, e eu não entendi o que Deus falou para mim. Deus falou para mim: olha, eu quero que você faça uma consagração, eu quero que você fique sozinho, sem beijar, sem nada. Só que eu estava conhecendo uma pessoa e eu vi: Deus, tem alguma coisa errada aí, não está batendo as coisas. Eu estou conhecendo uma pessoa já há uns 2, 3 meses, e o Senhor manda eu ficar sozinho. Mas eu falei para ele: Deus, se for o Senhor, se o Senhor me confirmar, eu faço. E no mesmo dia, no final da noite, Deus usou essa pessoa para me dar uma profecia, confirmando aquilo que ele tinha falado. Então a profecia, ela serve como uma confirmação. E quando eu recebi essa palavra profética, que Deus me confirmou, eu entendi: tá bom, Senhor, eu faço. E aí, quando a gente permite ser usado, se permite fazer a vontade de Deus, eu comecei essa consagração em novembro. Em dezembro eu conheci a Nanda, aqui na semana da virada. Em janeiro a gente começou a namorar, sem se beijar. E aí, com 7 meses, a gente já casou e a gente está aqui, com promessa de Deus. Amém. Então, a profecia é justamente para isso. A profecia é para edificar, é para encorajar, é para confirmar algo que Deus está querendo fazer. Então, lá em Atos, e a profecia é algo que traz uma marca do preenchimento do Espírito Santo. Em Atos 2:17 diz assim: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todo o povo, vossos filhos e filhas profetizarão. Então, quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente começa também a profetizar. Existem 2 características da profecia: preditiva e não preditiva. A preditiva, se é uma profecia preditiva, ela vai ter que se cumprir. Predizer algo é falar algo do futuro. Então, quando a profecia é preditiva, ela vai ter que se cumprir. Por exemplo, vamos supor que Deus dá um direcionamento aqui. Eu digo: olha, alguém vai ficar grávida ainda esse ano.
Então, se foi uma profecia, se foi de Deus, ela vai se cumprir. Se foi do homem, se foi da minha parte, ela não vai se cumprir. Então isso é uma profecia preditiva. Se foi Deus mesmo que falou, vai se cumprir. A profecia não preditiva, ela depende de algo para se cumprir. Veja que coisa interessante. Paulo fala com Timóteo, lá em 1 Timóteo 1,18, ele diz assim: Timóteo, acerca das profecias que há sobre o seu respeito, combata o bom combate. O que é que Paulo estava dizendo? Olha, existe profecia sobre sua vida, mas você precisa agir para que elas aconteçam. Então, existe muita profecia não preditiva que eu e você, a gente precisa agir para que ela aconteça. Por exemplo, Deus falou para você que você vai ser um pregador. Deus falou para você que você vai ser um evangelista, um pastor, uma pastora, mas só que você nem a Bíblia quer ler. Não vai acontecer, porque você não está fazendo aquilo que Deus está falando para você. Deus está dizendo que vai enviar pelas nações para pregar. Você já começou a fazer um curso de inglês para aprender a falar outro dialeto? Espanhol? Não vai acontecer. Deus está mostrando para você que Ele quer fazer algo grande na sua vida, mas você nem ao menos quer abandonar a antiga vida, nem ao menos quer mudar a sua vida. Então, essa profecia, ela não vai acontecer, porque existem profecias não preditivas que eu preciso fazer algo para que elas aconteçam. Entenda, uma profecia, ela nunca vai ser contrária à Bíblia. Se alguém falar uma profecia para você e ela for contrária à Bíblia, não aceite, porque não vem de Deus. Não vem de Deus, porque uma profecia nunca vai de contra a própria Bíblia. Se alguém profetizar, você vai se casar com fulano, mas só que fulano já é casado, não vai se cumprir. Não vai se cumprir. Você tem que bater muita gente achando que marido dos outros é presente de Deus, e não é. Tem muita gente que diz: meu presente de Deus, o cara é casado, a mulher é casada. Presente de quem, meu amigo? Pare de achar isso, porque a profecia, ela não é contrária à Bíblia. E a gente vê várias profecias no Antigo Testamento acerca de Jesus e elas se cumprem. A gente vê várias profecias no Novo Testamento. Tem uma que eu trouxe para destacar, a profecia lá em Atos capítulo 21, versículo 10. Eu não botei aí para a gente ler, mas é um profeta chamado Ágabo. Ele pega o cinto de Paulo, ele fala, e amarra a mão de Paulo, ele diz: olha, assim como eu fiz com o dono desse cinto, vão fazer isso com você, com ele lá em Jerusalém. Ele estava profetizando que o dono do cinto, que era o próprio Paulo, seria preso em Jerusalém se ele fosse para lá. E se cumpriu. Então, profecia. Então, exemplos meus, existiram já várias profecias comigo. Várias e várias. Teve uma que foi interessante, que aconteceu diferente do testemunho interno, que é mais normal, foi através de visão. Quando eu pastoreava uma igreja lá em Lagoa de Itaenca, a gente estava fazendo uma vigília lá, e a gente fez um momento de intercessão, que é a gente chamar as pessoas para receber oração. E naquele momento que a gente fez aquele momento de intercessão, eu fechei meus olhos, comecei a orar ao Senhor, e Deus me deu uma visão da igreja naquele momento. Eu vi uma pessoa se levantando, vindo até mim receber uma oração, e eu me vi falando com ela e o que eu deveria falar. E quando eu abri o olho, aconteceu do mesmo jeito. A pessoa se levantou, veio na minha frente, e eu já sabia o que falar e o que fazer. Profecia. Profecia, algo do futuro e algo também não preditivo, porque tinha coisa que a pessoa precisava fazer para acontecer. Então, profecia é mais tranquilo, tá bom? Agora, a gente vai entrar um pouco sobre oração em línguas. Como eu falei, é um pouco mais controverso. Por quê? Porque não existe apenas um tipo de oração em língua. E quando a gente pega várias coisas que a Bíblia fala, coloca tudo dentro do liquidificador e bate e fala uma coisa só, dá errado. A gente não consegue entender, porque a Bíblia é muito clara e ela não se contradiz. Então, eu e você,
nós precisamos prestar bastante atenção agora, para que você não se perca, para que você entenda, porque tem um tipo de oração em língua, que Jesus fala que essa não é um dom do Espírito Santo, porque a gente vai relembrar o que é um dom. Um dom é para edificar a igreja. Um dom não sou eu que escolho, um dom é o Espírito Santo que dá. Só que Jesus fala algo lá em Marcos 16, do versículo 17 ao 18, ele diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum, e porão mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Então, Jesus está dizendo que esse tipo de oração em língua é para todo mundo. Então, já mostra que não é o dom espiritual, é outro tipo de oração em língua. Por quê, pastor? Porque a Bíblia ela não se contradiz em nada. E Paulo ele fala que eu gostaria que todo mundo falasse em línguas, mas nem todo mundo vai falar. E ele fala que existe esse tipo de oração em línguas que é para edificação pessoal. Lembra que o dom é para edificação da igreja? E Jesus está falando que isso aqui é para todo mundo. Então esse tipo de oração em línguas aqui é para edificação pessoal. Guarde isso na mente. Existe um tipo de oração em língua que é para edificar o seu espírito. É para fortalecer a sua vida espiritual. Judas, que é irmão de Jesus, lá em Judas 1, só tem um capítulo, no versículo 20, ele diz assim: edifiquem, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então, o que é que Judas está dizendo? Como é que eu e você a gente vai se edificar? Na oração no Espírito Santo, na oração em línguas. Então, esse tipo de oração em línguas é para todo mundo e é para edificação pessoal. E aí, eu quero fazer um paralelo entre oração em línguas com profecia, baseado no que Paulo fala. Vê o versículo 2 e o versículo 4. E esse tipo de oração em línguas eu vou chamar de línguas para edificação. Essa é a primeira forma de orar em línguas. Vai ter 3, tá, gente? 3 formas de orar em língua, 3 formas diferentes. Essa primeira é a línguas para edificação e não é o dom espiritual. Essa é para todo mundo, tá bom? Então, essa é a primeira forma. O versículo 2 e 4 que a gente leu diz assim: pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. E de fato, ninguém o entende. Em espírito fala os mistérios. Versículo 4. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, eu quero fazer um paralelo com isso que Paulo falou, para que a gente entenda que a Bíblia não se contradiz e o que é que Paulo está falando quando ele fala isso. Passa o próximo slide aí, por favor. Então, eu coloquei aqui para que você entenda. Eu vou trazer 3 características de uma e 3 de outra. A gente botou aqui de um lado línguas para edificação, que é a primeira forma da oração em línguas, que é aquela que Jesus falou que é para todo mundo, que é aquela que não é o dom espiritual, que é essa que vai edificar a sua vida, que vai edificar a sua vida de devocional, a sua vida de oração. Então, a primeira característica da língua para edificação é que é o homem falando com Deus. É o homem falando com Deus, e é por isso que o versículo que a gente leu diz: mas ninguém entende, porque ele fala em mistérios, ele fala num dialeto que ninguém entende, que ele não entende, porque é uma fala inspirada do Espírito para com Deus. Então essa é a primeira característica da língua para edificação. A segunda característica é que ninguém entende. Paulo fala que quem fala em línguas ou quem ora em línguas é o homem falando para Deus, mas que ninguém entende, porque em espírito fala mistérios. Então é outra característica dessa oração em línguas. A terceira
que ela é para edificação pessoal, tá? Então ela é para edificação pessoal. E aí a gente vai fazer um paralelo com a profecia, porque Paulo no versículo 13 e versículo 4, que está aí na tela, ele diz assim: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então profecia não é para você, é edificação de todo mundo da igreja. Versículo 4 diz: e quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Bota o quadro de novo aí, irmão, passa aí, por favor. Pronto. Então, a primeira característica da profecia, diferente da língua para edificação, a primeira característica é Deus falando para o homem. Então você vê que a língua para edificação é o homem falando com Deus, e a outra é Deus mandando uma mensagem para o homem para que possa edificar a igreja. E aí, se é para edificar a igreja, então todo mundo entende. Passa aí, irmão. O outro ninguém entende, e a profecia todo mundo entende, porque é a língua conhecida, é a nossa língua materna. E o terceiro lugar, a edificação é coletiva. Então a gente faz esse primeiro paralelo segundo aquilo que Paulo está falando, tá? Então Paulo está falando dessa primeira forma de orar em línguas, que é uma forma para edificação. E aí Paulo vai trazer outro versículo, que é o versículo 5, e traz a segunda forma de orar em línguas. Passa aí, irmão, por favor. E a segunda forma de orar em línguas é a língua com interpretação. E essa é o dom espiritual. E esse quem dá é o Espírito Santo. E esse não é para todo mundo. E esse só acontece quando o Espírito Santo quer. Tá? A segunda forma que a gente vai chamar de língua com interpretação. Veja o versículo 5. Diz assim: gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que interprete. A não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Então, o que Paulo está querendo falar para mim e para você é que a profecia, para que você entenda, é como se fosse uma nota de 100 reais. A oração em línguas é uma nota de 50 e a interpretação é outra nota de 50. Então, se eu juntar 50 com 50 dá 100. Fica aqui parado com a profecia. Então, se eu falo em línguas e interpreto, que é um dom espiritual, os dois juntos, ele se equipara com a profecia. E aí eu coloquei um quadrinho para a gente poder entender também. Qual o quadro aí, irmão? Então a profecia que está desse lado aqui, a gente já está aqui, né? Que aqui está aqui. Então a gente já sabe que a gente falou, que é Deus falando com o homem, todo mundo entende, e a edificação é coletiva. E a língua com interpretação, pastor, é como? É Deus também falando aos homens. Por quê? Porque falou em línguas, mas Deus mandou a interpretação, porque Deus está querendo falar com o povo. Então, a segunda característica, todo mundo entende, porque se teve interpretação, todo mundo vai entender. E a terceira é que a edificação também é coletiva ou da igreja. Então, a oração em línguas, dom espiritual, é igual à profecia. E lembrando, essa oração em línguas não é para todo mundo. Essa oração em línguas é o Espírito Santo que dá conforme lhe apraz, como ele quer, e só vai acontecer com um propósito de edificação coletiva. Amém? Amém. Está todo mundo me acompanhando? Está todo mundo entendendo? E aí vem a terceira forma de orar em línguas. E é por isso que há um grande problema. Veja, existem 3 formas, e quando a gente ouve só, tu ora em línguas, tu sabe orar em línguas, tu acha que existe orar em línguas, você tem que saber se a pessoa sabe que existe mais de uma forma, se a pessoa entende verdadeiramente aquilo que está falando. E aí existe a terceira forma de orar em línguas, que é uma linguagem para os incrédulos. Linguagem
para os incrédulos. E você vai entender comigo. Acompanha comigo lá em 1 Coríntios 14. Eu quero ler do versículo 23 ao 25. E depois eu vou voltar para o versículo 22, tá? Que é um versículo antes desse que a gente vai ler. E você vai ver que coisa interessante. Porque se a gente for ler, a gente vai dizer: Paulo está ficando doido. Paulo deve ter tomado muito vinho e se perdeu do que ele estava escrevendo. Mas a gente sabe que a Bíblia, ela não se contradiz, tá? Então, do versículo 23 ao 25, Paulo vai estar fazendo um contraste entre aquele paralelo que a gente fez da primeira forma de orar em línguas para a edificação com a profecia. Veja o que Paulo está dizendo. Ele diz assim: assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês são loucos? Imagina você que está nos visitando hoje pela primeira vez, ou você que acabou a pilha aqui. Oi, som, oi. Oi, voltou também. Glória a Deus. Imagina você que veio pela primeira vez aqui, ou você que quiser ir, pode vir. Oi, som. Agora vai. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Tá ouvindo, tá? Então, imagina você visitando a nossa igreja pela primeira vez, ou algumas vezes, e você chega aqui e tá todo mundo falando em língua que você não está entendendo nada. O pessoal do louvor, em vez de estar cantando a letra, está cheia, calarabada cheia, e você, misericórdia. O que é que você vai falar? É isso que Paulo está falando aqui no versículo 23. Se todo mundo estiver falando em línguas, vocês não vão dizer: estão loucos? Então Paulo está fazendo um contraste da oração em línguas para a edificação. E ele continua no 24. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, e quando todos estiverem profetizando, e por eles todos serão convencidos de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos, e assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Veja o que Paulo está dizendo. Imagina você chegando e todo mundo estiver profetizando. Imagina Deus revelando o segredo do seu coração. Você, antes de sair de casa, se ajoelhou e falou: Deus, fala comigo hoje. Fala comigo e diz que o Senhor está escutando minhas orações, que o Senhor está vendo minhas lágrimas, que o Senhor viu meu choro antes de sair de casa. E quando você chegar aqui, uma pessoa diz: irmão, Deus está vendo o teu choro, Deus está vendo a sua oração, Deus ele mandou te dizer que Ele está cuidando de você. Aí você diz: misericórdia, Deus está aqui. Deus está aqui, realmente está entre vocês. Então, é isso que Paulo está fazendo, esse paralelo entre a oração em línguas para a edificação pessoal com a profecia, tá? Mas vamos agora para o versículo 22, que Paulo está trazendo a terceira forma de orar em línguas. E se a gente for ler, a gente vai dizer: Paulo está dando nó na cabeça dele. Ele fala uma coisa e depois fala outra. Não tem como. Versículo 22 ele diz assim: portanto, as línguas serão um sinal para os descrentes e não para os que creem. Peraí, Paulo. Como é que a língua vai ser um sinal para a galera que não crê? Tu falou agorinha, se o cara chegar na igreja todo mundo falando em língua, é doido. Como é que a língua é um sinal para os descrentes e não para os que creem? Mas a profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Gente, deu um nó. Porque esse versículo é um versículo anterior daquele que a gente leu agora. Então Paulo está se desdizendo, ou Paulo está se contradizendo? Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é que Paulo está apresentando uma terceira forma de manifestação da oração em línguas. E que manifestação é essa, pastor?
que um descrente, quando ouvir, vai ser constrangido, vai falar ao seu coração, e é um sinal. Lá em Atos aconteceu isso. Atos capítulo 2, no versículo 6, quando acontece o preenchimento de poder, que a Bíblia fala que todos começaram a falar em línguas, e cada pessoa ouviu conforme o seu dialeto. Cada pessoa ouviu conforme a sua língua. Veja o que Atos 2,6 diz: ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Passa aí, por favor. Tá não? Coloquei não? Misericórdia. Mas aí, Atos 2,6 diz assim: ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um o ouvia falar em sua própria língua. E o versículo 11 diz assim: e nós os ouvimos a declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E é justamente por isso que Paulo está falando que as línguas, ou oração em línguas, é um sinal para a galera que não crê. Imagina se tivesse um cara que é russo aqui na igreja. Ele não está entendendo nada que a gente estava falando aqui. Mas imagina um momento que ele começasse a orar em línguas aqui, chega lá na abacaxi, e aí ele começasse a ouvir no dialeto dele. Ele começasse a ouvir em russo, e não só ouvir em russo. Eu estava pregando para ele as maravilhas de Deus no dialeto dele. Ele ia ficar maravilhado. E é isso que Paulo estava fazendo e falando, que existe uma terceira forma de oração em línguas, que é uma linguagem para os incrédulos. Uma linguagem para aquelas pessoas que eram incrédulas, mas começaram a ouvir no seu dialeto maravilhas de Deus. E aí eu coloquei um quadrozinho aí também para que a gente possa entender. Eu coloquei as 3 formas de oração que a gente falou aqui nessa noite. A primeira forma que eu botei aqui, que é a língua para edificação, que é aquela que não tem interpretação, que é aquela que é para todo mundo, é aquela que Jesus fala: esse sinal vai acompanhar quem crê. Então dá aqui a primeira forma, e a gente já botou as características aqui. A segunda forma está aqui no meio, que é a língua com interpretação. A do meio, lembra que é o dom. Esse é o dom espiritual que se equipara com a profecia. É Deus falando para os homens, todo mundo entende, e a edificação é coletiva. E a terceira que está aí, a terceira forma, que é a linguagem para os incrédulos. E a primeira característica dela é o homem falando sobre Deus para outro homem. É o homem falando sobre Deus para o outro homem. Então o que a gente tem que entender é que Deus ele pode agir de qualquer forma. Tanto quando eu começar a orar em línguas aqui, eu posso começar a falar em outro dialeto, mas o que a Bíblia fala é que eles ouviam no seu dialeto. Mas aquela pessoa que estava orando, ele estava apenas emitindo o som que ele não estava entendendo. Ele estava apenas fazendo um barulho vocal que ele não conhecia, mas só que as pessoas estavam ouvindo no seu dialeto, ouvindo na sua língua materna. E a segunda característica é que só quem recebe entende. Só é aquele cara que vai estar ouvindo é que vai estar entendendo o que está sendo falado, aquilo que está acontecendo naquele momento. E a terceira característica é que só quem recebe é edificado. Só o cara que recebe é que é edificado. Eu vi um testemunho sobre esse dom, eu achei bem interessante, eu vou trazer aqui. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor chamado Pastor Samuel. Ele também, no início do ministério dele, ele trabalhava como eletricista, encanador, ele fazia vários tipos de serviço. E quando ele chegava na casa das pessoas para fazer o serviço, ele abria a bolsa dele, tirava a Bíblia de dentro e estava com as ferramentas dele e ia começar o serviço. Para que ele fazia isso? Ele deixava a Bíblia lá de fora para ser uma abertura, porque se a pessoa quisesse falar algo, perguntar alguma coisa, ele ia levar o evangelho para a pessoa. E naquele dia ele foi para a casa de um rapaz, e quando ele estava terminando o serviço, ele vai pegar a Bíblia para guardar, vai perguntar: isso aí, o que é isso aí, a Bíblia? Aí ele começa a falar sobre a Bíblia, né?
sobre Jesus Cristo e tal, e tal, e tal. Aí o cara fala para ele: eu acredito na Bíblia, mas eu só acredito no Antigo Testamento. O cara era judeu. O cara não judeu, ele não acredita em Jesus Cristo, não acredita no Novo Testamento. O cara questiona ele. Ele fala: não, tudo bem, eu quero debater sobre a sua fé, não tem problema nenhum. Mas eu posso fazer uma oração por você, para o Deus do Antigo Testamento, para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O cara falou: opa, pode fazer, tranquilo. E aí ele fala que começou a fazer uma oração. E quando ele estava fazendo aquela oração normal, ele disse que veio uma vontade de orar em línguas. Mas ele estava segurando, por quê? Um cara que é judeu não acredita em oração em línguas. Então não tinha motivo dele orar em línguas. Ele falou, estava tão forte aquela vontade que ele resolveu orar em línguas. Ele orou bem rapidinho em língua, coisa de 1, 2 minutos no máximo. E quando ele terminou de orar, o cara estava chorando. O cara estava chorando e perguntou a ele: você é judeu também? Ele falou: não. Ele falou: e por que você estava falando para mim em hebraico, na linguagem do meu vilarejo, com os mesmos vícios de linguagem? Ele fez: olha, eu não sei o que foi que eu estava falando. Isso que aconteceu aqui é uma manifestação do Espírito Santo. Essa que o judeu não acredita, é esse Espírito Santo que fez isso acontecer. Ele perguntou, aí o cara fez: não é possível. Ele fez: aquilo que eu falei para você, tinha como eu saber? Eu falei: não tinha como eu saber. Ele fez: é justamente isso. É assim que o Espírito Santo age. É assim que o Espírito Santo faz. E isso foi uma linguagem para uma pessoa que era incrédula. Quem foi que recebeu? Só aquele cara recebeu. Ele não sabe nem o que foi que ele falou. Para ele era uma oração em língua simples, para o cara foi em hebraico. Então, quem foi edificado? Só o cara foi edificado. Então, a oração em línguas, ela é fundamental para a nossa vida. Mas nós precisamos entender tudo isso que foi falado e ministrado, porque o problema é que a gente acha que só existe um tipo de oração em línguas e acabou-se. E a gente começa a ter briga, disputas teológicas. Mas o que eu e você tem que entender é que existe uma oração em línguas, que é a primeira que a gente falou, que é para edificação pessoal, que é para que o seu espírito se fortaleça. E é fundamental para a nossa vida. Gente, toda vez que eu começo a me mover de maneira mais sobrenatural na minha vida, todos aqueles outros relatos que eu falei, que aconteceu comigo de manifestação de dom, foram precedidos de alguns meses em oração em línguas. Então, quando você, pastor, eu vou gostar de orar em língua? Não, você não vai gostar. Quando você estiver orando em língua, o que, é que vai acontecer, pastor? Você vai ficar com a boca seca, vontade de beber água, vontade de parar. Mas você tem que entender que esse tipo de oração está edificando o seu espírito. E o grande problema é que muitas vezes a gente quer passar em 5, 10 minutos orando. Imagina você passar mais 10, 20, 1 hora orando em línguas, sem você entender. Mas é fundamental. Todas as manifestações que aconteceram na minha vida foram precedidas por oração em línguas. Se não fosse importante, Paulo não falaria no versículo 18: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Isso é fundamental para a nossa vida. Entenda, tem muita gente que, para orar em línguas, está esperando que venha uma vontade sobrenatural que você não consiga controlar. E não vai ser assim. Pode ser assim? Pode. Mas o normal não é assim. Porque a Bíblia fala que a profecia, ela está sujeita ao profeta. Toda manifestação do dom, ela está sujeito à pessoa que vai ser usada. Então, o falar em línguas, também você que vai decidir se você vai orar em línguas ou vai ficar calado. Pastor, porque tem igreja, tem gente que, quando a gente chega, está todo mundo gritando, orando em línguas. Tudo é a forma que a pessoa aprendeu. Como a gente aprende, a gente vai fazer do mesmo jeito. Deixa eu fazer um exemplo que eu gosto sempre de dar. Imagina que está eu e Ícaro indo para um jogo de esporte. Irmão, esporte é bom demais, melhor time de Pernambuco, tá, gente? Desculpa os outros aí. Mas está eu e Ícaro na Ilha do Retiro, final contra o Santa Cruz. Já sabe que o Santa vai perder. Só que o jogo está acabando, segundo tempo, 0-0, 45 minutos, segundo tempo,
chegando nos acréscimos, aí o Sport vai lá e gol. Glória a Deus. Então o Sport vai lá e faz um gol. Veja, eu e Ícaro torcem para o mesmo time, a gente estava assistindo o mesmo jogo, mesmo campeonato, só que quando o Sport fez o gol, eu fiz, aê, o Sport é bom, é o melhor. Só que Ícaro, vendo a mesma situação, Ícaro começou a pular, começou a rodopiar, começou a abraçar a galera todinha, começou a pular com todo mundo. Então, o que foi que aconteceu? A manifestação foi diferente, mas o que aconteceu foi a mesma coisa. Então, aquilo que a gente aprendeu, a gente vai reproduzir. Então, o Espírito Santo move o meu coração para eu trazer uma palavra para Jace aqui. Aí eu chego para Jace e digo, Jace, eu estou sentindo no meu coração assim, que Deus está dizendo para você que Ele está ouvindo a sua oração, que Deus vai abençoar a sua vida, sua família. Simples, uma forma simples de agir. Só que Ícaro recebeu a mesma informação de Deus, só que para chegar até Jace, ele deu um pulo, fez um aviãozinho correndo até o final, voltou voando para cá, sapateou e parou na frente dela e diga, irmã, eis que eu te digo, vaso usado por Deus. O Senhor, através de visão, me deu uma mensagem falando que as tuas orações chegaram até o trono da graça e a tua hora vai chegar. Aleluia. Então, foi a mesma coisa, só que a forma de levar foi diferente. Está errado? Não tem uma certa ou errada, não tem problema, só que cada pessoa se move de maneira diferente. Eu sempre oro em língua, gente, mas você nunca vai ouvir. Eu estou ali em adoração, no louvor, estou orando em língua, estou em casa, estou orando em língua, porque eu posso orar em silêncio, como eu também posso orar alto, eu posso gritar em oração em línguas, mas eu não faço. Porque aquilo que eu aprendi na Bíblia, a oração em línguas está sujeita a como eu quero me mover. E talvez esse é o grande problema de muita gente. Eu não vou fazer isso não, porque está errado o jeito que a turma faz. E você cancela aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Mas a oração em línguas, ela não vai te tornar mais crente do que outras pessoas. Não é porque você ora em línguas, porque você é melhor do que ninguém, não é. A oração em línguas é apenas uma capacitação a mais que Deus está disponibilizando para você. Deus está te dando aquelas furadeiras de botar parafuso na parede. Mas se você quiser continuar com a chavinha de fenda, meu amigo, tudo bem, vai fazer o mesmo efeito, pode demorar mais. Mas você que vai decidir se vai mover ou não, amém? Amém. Vamos ficar de pé? Quero orar para a sua vida? Quero chamar o louvor aqui para cima. Pode